Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade. Hoje, como parte integrante do nosso ciclo sobre democracia na história, a gente tem a honra de receber Raquel Ronick, que é tudo isso que vocês já sabem, livre docente pela FAO, urbanista, relatora da ONU. É um prazer recebê-la e boa palestra a todos. Bom, muito obrigada, agradeço essa oportunidade, esse convite da Biblioteca Mário de Andrade para vir debater uma questão que me parece que hoje está nas ruas, a questão do direito à cidade. E eu queria, como o ciclo é a democracia na história, eu queria, como provocação inicial da nossa conversa, espero que isso seja uma conversa que a gente possa... Vou tentar colocar uma primeira provocação aqui, relativamente curta, para que a gente possa levantar questões, discutir, enfim, desenvolver aquilo que interessa mais para vocês e também na relação com as outras falas, com as outras palestras que fizeram parte desse ciclo. Então, acho que a primeira coisa, para a gente entender a genealogia das lutas pelo direito à cidade no Brasil e entender também que as lutas pelo direito à cidade hoje estão nas ruas, não apenas nas cidades brasileiras, e se a gente, evidentemente, vai tomar junho de 2013 como um momento em que ficou absolutamente claro em várias cidades do Brasil de que há uma demanda, uma reivindicação pelo direito à cidade e que dentro dela tem um pacote de agendas e pautas, mas exatamente no mesmo momento, em junho de 2013, enquanto nós estávamos vivendo em São Paulo e nas outras cidades brasileiras, a expressão desse descontentamento em relação à forma através da qual as nossas cidades são organizadas, não é à toa que naquele momento o estopim da revolta foi o movimento liderado pelo movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa de ônibus, mas no momento em que a questão do aumento da tarifa de ônibus foi colocada sobre a mesa, a questão da tarifa do ônibus levanta outros infinitos temas em relação à possibilidade de acesso à cidade, porque o transporte e a tarifa, enfim, aquilo que está definido como o transporte público aquilo que define, que configura as possibilidades de usufruto da cidade, ou seja, nas suas dimensões do trabalho, da renda, nas suas dimensões da oferta cultural, nas suas dimensões da moradia, ele é absolutamente essencial para que outros direitos, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, direito ao lazer, possam acontecer. Então, em torno do bloqueio que significa a tarifa de transporte, o bloqueio que não é apenas econômico em relação à tarifa, mas é também um questionamento da qualidade, da eficiência, da regularidade do transporte, da oferta do transporte e das outras da forma como a cidade equaciona a questão da mobilidade. Esse elemento, ele acabou puxando também o conjunto de elementos que na nossa cidade nos impedem de viver plenamente uma condição de urbanidade. E viver plenamente uma condição de urbanidade significa duas coisas. Primeiro, significa viver plenamente, quer dizer universalmente, quer dizer todos. Todos os moradores da cidade, todos os residentes da cidade, sejam eles cidadãos ou não dessa cidade, possam igualmente
ter acesso a ela. Essa é uma primeira dimensão. Mas também uma segunda dimensão, para a gente entender como se configura a ideia do direito à cidade. Então, ela tem uma dimensão que é o acesso às possibilidades que a cidade oferece. E as possibilidades que a cidade oferece, elas estão diretamente relacionadas com a qualidade da urbanização, a qualidade do espaço público, a qualidade dos equipamentos públicos, a qualidade do que é ofertado e de como é constituída a cidade. Então, é também, nesse sentido, a condição, acesso a uma condição de urbanidade. Mas tem uma outra dimensão, que é uma dimensão política também do direito à cidade. Então, tem uma dimensão material, que é poder ter cidade, viver cidade, e isso não ser um privilégio de poucos, isso ser uma possibilidade aberta para muitos. E, por outro lado, a dimensão política é a ideia, a velha ideia da cidade como polis, ou seja, a cidade como um espaço político coletivo, que tem uma gestão coletiva, que tem uma dimensão de gestão da vida coletiva e que, do ponto de vista da extensão do direito à cidade, possa os próprios cidadãos serem protagonistas dessa polis, ou seja, as decisões sobre como se organiza a cidade, quais são as condições de urbanidade, quem terá acesso a essas condições de urbanidade, em que condições, que isso não seja uma decisão de meia dúzia, mas que seja uma decisão o máximo possível coletiva e compartilhada. Então, no conceito, e aí eu remeto ao conceito lefevriano do direito à cidade, Henri Lefebvre, sociólogo francês, que pensou essa questão do direito à cidade na sua obra no final dos anos 60, justamente quando, em 68, as ruas de Paris ferviam, as ruas de Baltimore e outras cidades norte-americanas também ferviam, e justamente em torno dos direitos civis, dos civil rights, mas eram também toda a discussão da discriminação dos negros em relação a seu acesso à cidade. Então, Lefebvre trabalha esse conceito do direito à cidade diante de uma situação que era a situação que se vivia naquele momento, na França, em outros países europeus, nos Estados Unidos também, fortemente, de forte demanda nas ruas pela possibilidade de usufruto e ampliação desse usufruto da cidade, tanto no seu sentido físico como no seu sentido político. Então, essa ideia é uma ideia que tem esses dois lados, e esses dois lados, eles são indissociáveis. Eu coloquei isso como uma introdução daquilo que eu estou trazendo para vocês hoje nessa fala, porque o que eu vou tentar fazer é um percurso histórico para que a gente pense, e é engraçado fazer um percurso histórico, o percurso histórico das lutas pelo direito à cidade e de como essa questão se configurou entre nós no Brasil. E é uma forçação de barra falar, vou fazer um percurso histórico das lutas em torno do direito à cidade. Por quê? Porque eu vou me referir a um período, a períodos, né? E vou me referir particularmente à década de 70, final da década de 70, o início dos anos 80, em que as lutas em torno dessas mesmas questões não estavam formuladas nos mesmos termos em que hoje se formula essa ideia do direito à cidade, ou seja, os movimentos sociais que estavam nas ruas, né? Lutando pelo direito à cidade, não usavam essa expressão direito à cidade nas suas reivindicações e nas suas agendas e nas suas plataformas. A expressão na época, e eu vou começar falando deste movimento, desse contexto, era a luta pela reforma urbana.
E a luta pela reforma urbana no Brasil, portanto, não se falava em luta pelo direito à cidade, mas eu posso dizer, e vou tentar provar aqui para vocês, de que a gente estava falando exatamente da mesma coisa, exatamente da mesma questão que motivou e induziu milhares de pessoas a irem para as ruas em junho de 2013. E, claro, eu podia começar essa história muito antes, né? Eu optei por começar essa história, essa discussão nos anos 70, tem um motivo para isso, é porque é exatamente nesse momento, nos anos 70, em que a gente claramente consegue perceber uma configuração do processo de urbanização no Brasil. Por quê? Porque, se a gente for pensar a trajetória da história da ocupação do território no país, até os anos 60, a maior parte da população brasileira vivia no campo, vivia nas zonas rurais e em pequenas localidades nas zonas rurais. Ainda a maior parte da população estava ali. Apesar de que nós já, desde os anos 40, no Brasil, começamos a viver um processo importante de migração em direção aos centros urbanos, essa migração como um fenômeno interno, né? Saída das zonas rurais e saída das pequenas localidades em direção às capitais, às grandes cidades em cada uma das nossas regiões. Aí eu estou falando, né, de Porto Alegre, de São Paulo, do Rio, de Recife, de Salvador. Eu estou falando desse vasto território. Então, embora a gente já tenha um movimento migratório muito forte, já desde os anos 40, o mais célebre, né, desse movimento nos 40, 50, e no imaginário da literatura e das artes no Brasil está muito ligada à ideia da seca, né? A imigração em função da seca do Nordeste, o retirante nordestino, que é um pouco como se configura esse imigrante nos anos 40, embora a gente saiba muito bem que o retirante nordestino é um pedaço muito pequeno da totalidade dos grupos sociais que migraram, que saíram de suas localidades. E saíram em função, basicamente, a saída sempre tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão da expulsão e uma dimensão da atração. Nunca ninguém sai de um lugar se suas condições de sobrevivência nesse lugar estiverem plenamente asseguradas e satisfeitas. Então, é a fome, no caso também é a seca, é a impossibilidade de continuar vivendo e sobrevivendo, comendo e vivendo com uma mínima dignidade, que vai impelir as pessoas a migrar, que sempre a migração sempre é uma desterritorialização, é abandonar um lugar, uma raiz e ir para um outro lugar. Eu estou falando bastante disso porque as nossas cidades se conformaram como cidades de imigrantes, cidades de desterritorializados. Basicamente, a sua grande maioria da população que se aglomerou nos centros urbanos através de um processo de urbanização no Brasil que foi muito intenso, muito rápido, né, que em 3, 4 décadas simplesmente reverteu o quadro da distribuição de população de rural para urbana, de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que saíram dos seus lugares nessas décadas. Não é pouca coisa, é um número bastante expressivo, né? 1/3 da população do país migrante. Pensa a dimensão disso, né? E é o fator, quando na migração a gente sempre trabalha com os fatores, como eu disse, de expulsão e de atração. Expulsão, eu já coloquei a pobreza, a fome, mas também as impossibilidades
de manutenção de uma agricultura de subsistência, de um estilo de vida, digamos, aí estou me referindo às comunidades tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, ou seja, a impossibilidade de continuar vivendo num território segundo condições de vida muito no nível da subsistência, porém comendo, existindo e conseguindo subsistir diante da expansão sobre o território de relações mercantis, do mercado, da expansão, da exploração agroindustrial do campo. E aí nós estamos falando de processos como a expansão da agricultura, do que a gente chama hoje de agrobusiness, que não tinha esse nome nos anos 50, mas é um latifúndio de exploração extensiva, ou a mineração, ou os projetos de mineração, de extração mineral, que vão ocupando os territórios antes ocupados por uma agricultura de subsistência, pelas comunidades tradicionais, e impossibilitando a permanência dessas comunidades nesses locais, na medida, inclusive, que o vínculo delas com a terra jamais foi, e esse é um nó no Brasil, e é um nó do urbano, para a gente entender o urbano, a condição de ocupação dessas terras, historicamente, é uma condição de posse. Nós somos um país de poceiros, basicamente, poceiros urbanos e poceiros rurais, mas somos um país em que a posse no nosso ordenamento jurídico tem um status infinitamente inferior em relação à propriedade. A posse no sentido de que eu estou ocupando porque estou ocupando, não porque tem um papel que diz que aquele lugar é meu e está registrado no cartório, etc. Então, esse deslocamento do campo, então, o fator de expulsão é muito claro, a expansão da fronteira do mercado, né? E o fator de atração, que é também o que vai acontecer no país, e isso vai se intensificar nos anos 50 e 60, que é o processo de industrialização, que oferece empregos, oportunidades de renda, oportunidades de trabalho nas cidades. Então, a gente trabalha, na verdade, com essas duas questões e, particularmente, nos anos 50, com a instalação da indústria automobilística e todo o setor metal-mecânico no país, e aí nós estamos falando de São Paulo, estamos falando de Rio, estamos falando de Belo Horizonte, né? Estamos falando de Porto Alegre também, a indústria petroquímica, do refino do petróleo. Então, esses setores que vão se expandir e vão, então, crescer nas cidades, nesses locais, atraindo essa mão de obra já destituída, mão de obra já expulsa e sem condições de sobrevivência, pobre, sem recursos e que vai para a cidade apenas vender a sua força de trabalho e procurar o trabalho. Isso vai se intensificar nos anos 50 e 60, não apenas em função das oportunidades industriais e tudo que tem de serviços, né, e comércio em torno também, né, que na medida que você vai criando um mercado de consumo, você também vai criando oportunidades comerciais e de serviços, isso também vai gerando novos empregos e novas possibilidades em função disso. E também, evidentemente, do ponto de vista do Estado, desde logo, é nessas cidades e nessas capitais que a oferta, que desde os anos 30, né, se coloca como uma obrigação do Estado de educação, de um sistema de educação, de um sistema de controle sanitarista, né, do território, se implanta predominantemente nas cidades e não nas pequenas localidades. Então, a cidade também é uma oportunidade de desenvolvimento humano, é uma oportunidade de crescer, de estudar, de se alfabetizar, de ter acesso à saúde, a controle sanitário, enfim, é também a atração nesse sentido dessas oportunidades de crescimento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano que as cidades têm. Isso vai
multiplicar enormemente com a abertura de Brasília e todo o modelo de conexão viária que se estabelece a partir dali. Por que vai se multiplicar? Porque a gente estendeu a fronteira da expansão da produção capitalista e de mercado em todas as direções, e isso vai aumentar, intensificar, então, as migrações. De modo que, quando a gente chega no final dos anos 70, começo dos anos 80, que é quando eu começo a nossa história. Para você ver, eu ainda nem comecei a história, já estou aqui falando sei lá quanto tempo, né? 19 minutos, não comecei a história ainda. Mas a gente precisa entender que este momento é um momento em que já tinha acontecido um processo de urbanização intenso, acelerado, com um pequeno detalhe. Essas cidades que cresceram jamais acolheram esses migrantes e seus descendentes. Jamais acolheram plenamente. Isso significa que, quando a gente chega no final dos anos 70, nós vamos ter aquilo que caracteriza até hoje o modelo predominante das cidades brasileiras, das metrópoles brasileiras, mas das grandes cidades em geral, que é o modelo centro-periferia. E aí eu estou falando de modelo centro-periferia, a periferia não como um lugar geográfico. Eu estou falando periferia como um lugar político, cultural, um lugar no ponto de vista da gestalt da cidade. O que significa a constituição dessa periferia? Significa o seguinte, e aí a gente pega um texto clássico do Francisco de Oliveira, um sociólogo, né? Ele escreve Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista, nos anos 70, em que ele diz, e naquele momento eu estava se perguntando, bom, essas pessoas que migraram para a cidade em busca do trabalho, que encontraram trabalho, que se engajaram e trabalharam na indústria e nas ofertas de trabalho existentes, jamais ganharam um salário que fosse capaz de cobrir o custo da moradia. E com isso, aliás, é esse o milagre, nós estamos falando da época do milagre econômico, né? Do crescimento enorme que teve nos anos 70, o santo do milagre econômico é, né, a manutenção, a possibilidade da produção, um pouco o que rola hoje na China, né? Poder produzir com uma mão de obra absolutamente subremunerada, uma mão de obra abundante, disposta a trabalhar por um salário muito baixo, e nunca, desde que foi estabelecido o salário mínimo no Brasil, e tem um cálculo do salário mínimo no Brasil, jamais entrou dentro do cálculo do salário mínimo o custo da moradia, seja ela de aluguel, seja ela a prestação de uma casa, de um apartamento produzido no âmbito do circuito formal. E a forma através da qual se resolveu esse problema foi a autoprodução da moradia e do habitat, e aí nós não estamos só falando de moradia, nós estamos falando dos bairros, pelos próprios trabalhadores. Isso tem várias formas. No caso de São Paulo, no caso de BH também, acho que até no Rio a gente pode dizer isso, a maior parte é a compra de um lote num loteamento popular, numa área distante do centro, sem infraestrutura, um lote que foi vendido e as pessoas compraram sem ter sido urbanizado, ou seja, um pedaço de terra sem cidade. Né? Um troço de terra sem cidade que vai sendo comprado e as próprias pessoas e as próprias famílias autoconstruindo as suas casas e produzindo e consolidando, então, esses espaços fora da cidade.
Fora da cidade, no sentido de que fora dos serviços, da infraestrutura, das redes que caracterizam a cidade. Geralmente sem água ou esgoto, ou esgotamento, calçada, áreas verdes, equipamentos, nada disso, né? Apenas casas, né? E, essencial, o terminal do ônibus ali na rua principal para poder levar todo mundo em direção às fontes de trabalho todos os dias e devolver no fim do dia. Então, é um modelo de periferia, de autoconstrução periférico, né, que também ele é totalmente demandatário e dependente do modelo de transporte por ônibus, porque o ônibus, ao contrário do trem, ao contrário do metrô, ao contrário do bonde, pode ir para qualquer lugar, desde que tenha uma via aberta, nem mesmo pavimentada, ele vai chegar lá e poder levar as pessoas, e isso foi gerando esse modelo que a gente tem. E esse modelo que eu chamo modelo de exclusão territorial, é um modelo em que as qualidades da cidade, o pedaço da cidade formal, regular, como este espaço que nós estamos aí, como vários bairros da cidade de São Paulo, aqueles que têm infraestrutura, serviços, equipamentos, foram, através da política urbana e através da normativa, da regulação e não da falta dela, bloqueados para os trabalhadores, ou seja, reservados para os setores de maior renda. Só para dar um exemplo de vocês de como a política, a normativa, a própria legislação da cidade faz isso, imaginem vocês que em nenhum dos bairros de São Paulo, historicamente, era permitido construir várias casas no mesmo lote, sem ser apartamento. E construir várias casas no mesmo lote é o arroz com feijão do processo de autoconstrução na cidade, na medida em que se constrói as casas para também gerar uma renda, que é alugar para outro, ou para alguém da família que casou e bate uma laje, constrói outro, ou transforma esse espaço numa oficina. Ou seja, esse modo de produção da cidade jamais foi permitido nas zonas da cidade urbanizadas. Ele foi tolerado e até, digamos, estimulado fora dela, longe dela. Bloqueando, portanto, né, o acesso a essas áreas mais bem servidas. Mas esse modelo de exclusão territorial, ele, já quando a gente chega nos anos 70, e aí a gente está no período autoritário, na ditadura militar, meados para o final dos anos 70, esses bairros, essas comunidades, essas pessoas... não falei também que além do modelo da periferia, a gente tem o modelo da favela também, que é exatamente a mesma coisa do que a autoconstrução na periferia, à exceção de que o espaço ocupado não é um lote comprado por alguém que picou um pedaço de terra e saiu vendendo, mas sim um lote ocupado, um pedaço de terra numa área vazia, uma área que estava ali dando sopa e que foi ocupada por quem não tinha outra alternativa de moradia. Tanto o modelo dos loteamentos como o modelo das favelas, né? No interior desse espaço começa uma organização dos moradores demandando a infraestrutura a posteriori, demandando e pressionando pela água, pelo saneamento, pela escola, pela creche, pela pavimentação, pela iluminação. E esses movimentos que surgem nos anos 70, então, o movimento dos loteamentos clandestinos, o movimento de defesa dos favelados, eles começaram não apenas a pressionar, mas a se constituir também enquanto atores políticos dentro da cidade. Eles foram muito importantes na luta contra a ditadura, eles foram um dos frontes e tinham uma relação muito grande entre a reorganização do movimento sindical, né, que também começa a se organizar os trabalhadores em sindicatos nesse período,
com a organização do movimento popular, porque, afinal de contas, também eram as famílias desses trabalhadores que estavam vivendo nessas periferias e nessas favelas nas cidades. Então, esse tecido começa a se organizar, lutar, e com o apoio de outros setores, arquitetos, engenheiros, advogados, que começaram a se engajar nessas lutas, começaram a constituir uma espécie de fronte, né, que já nos anos 80 se denomina Frente pela Reforma Urbana ou Fórum pela Reforma Urbana, articulando esses vários movimentos em vários locais. E essa estruturação, essa pressão pela inclusão na cidade, e que eu posso dizer é uma luta pelo direito à cidade, é pelo direito a ter direitos, porque qual é a questão, né? E aí a gente tem que entender essa dicotomia, né? Centro-periferia, não apenas no sentido, de novo, físico, precariedade versus urbanidade, ausência de urbanidade versus presença de urbanidade, mas também no sentido político. Por quê? Porque, veja, se eu estou no mercado formal e eu compro um lote, né, de um loteamento formalizado, etc., regular, e vou construir uma casa, eu apresento o projeto na prefeitura, aprovo o projeto na prefeitura e imediatamente eu ligo lá na Sabesp e falo, faz a ligação de água que já está pronta aqui a casa. Ligo lá na Eletropaulo, faz a ligação de luz que já está pronta essa casa. Mas isso, para esse processo que foi autoproduzido do Habitat, jamais se colocava, porque na medida em que os loteamentos eram irregulares ou eram ocupações de favelas, eles não existiam formalmente no universo administrativo e formal e, portanto, eu testemunhei inúmeras vezes essa cena das comunidades indo demandar a ligação de água e receber uma resposta, mas como que eu vou ligar a água se a rua não existe? Como que eu vou ligar a água se o lote não existe? Não existe na formalidade. Então, veja, você já começa a configurar direitos muito diferentes. Um tem direito imediato a ligar a água, a luz, etc., até, né, usufruir desses serviços, até coleta de lixo na porta da casa, como automático, né, diretamente relacionado a estar ali, enquanto o outro lado, tem negado esse direito. Mas, em função da luta da organização e crescentemente no processo de democratização brasileira, na medida em que começa a ter eleições livres, diretas, na medida em que a gente começa a ter o voto universal, inclusive dos analfabetos, eu estou falando do pós-88, pós-constituinte no Brasil, essas pessoas votam e constituem, na verdade, a maior parte dos votos da cidade, porque são a maior parte da população da cidade. E aí é que se constituiu um modelo, e eu acho que é ele que, eu acho que, de tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu acho que isso é a coisa mais importante para a gente entender os limites da nossa democracia, que você não tem uma condição de cidadania plena, como eu acabei de dizer, nesses territórios, mas, na medida em que as pressões e as respostas políticas, o Estado vai começando a levar água, levar luz, levar escola, levar posto de saúde, mas nunca como um direito automático e inequívoco, sempre como um processo de negociação, aonde, de um lado, se concede a infraestrutura e o serviço e se retribui com o voto.
Então, as expressões mais comuns que a gente já conhece aqui, né, ouvindo nas cidades bom, eu estou irregular, eu estou ilegal, isso aqui não pode, mas ele olhou para nós, ele nos concedeu, ele deixou a gente aqui, é o seu olhar, e, portanto, é o olhar do outro e não o meu direito, né? Então, essa cidadania negociada e uma cidadania insurgente, no sentido de que há uma demanda pela cidadania, mas a inserção dessa cidadania nunca é plena. E a situação desses assentamentos e das favelas, e das periferias e dos loteamentos, ela é eternamente uma situação ambígua. Ambígua no seguinte sentido, né? Isso vocês dá para ver assim no cotidiano. Você pega as favelas, vai dizer, bom, essa favela vai ficar para sempre ou vai sair? A resposta para o nosso modelo de democracia excludente funcionar não é sim nem não, depende. Depende. E o depende coloca todo esse território numa espécie de transitoriedade permanente e que vai depender sempre do quê? Do tipo de relações políticas que se estabelecer com quem vai estar no poder na cidade, no território, definindo se vai ou não ter acesso a equipamento, a serviço, se vai ou não ficar ou se vai ser removido. Então, a gente tem um limite muito claro da nossa democracia, está na negação do direito à cidade para o conjunto da população. Ela faz parte fundamental da manutenção, da concentração das oportunidades nas mãos de poucos, e mesmo assim uma política urbana que faz isso, que privilegia poucos, cujo centro da política urbana é um território muito restrito e que deixa a maior parte da cidade numa situação de ambiguidade. Entretanto, né, mesmo assim, é um modelo que se reproduz através do voto, porque na negociação, comunidade a comunidade, concessão a concessão e dádiva a dádiva. Eu uso sempre a expressão dádiva, é uma expressão do Marcel Mauss, antropólogo, né, a teoria da dádiva, porque é muito interessante, porque a relação, ela não é uma relação muito clara, né, muito delimitada. Ela é uma relação, por exemplo, quando a gente vai comprar um eletrodoméstico nas Casas Bahia, você contrai uma dívida, mas você sabe quanto é a dívida, qual é a prestação, quantos meses, e você sabe quando que quitou ou não quitou. Já essa relação de retribuição política, por ter sido discricionariamente incluído, né, na cidade, ela não tem valor total, não tem número de prestações, não tem data de validade, ela é uma espécie, né, de dívida permanente que vai se reproduzindo eternamente. E esses movimentos, portanto, são movimentos que nos anos 70, 80, começam a formular uma ideia, inclusive que foi inscrita na Constituição, de que era necessário romper com essa ambiguidade e estabelecer uma política urbana includente, e isso foi formulado na Constituição através da ideia da função social da cidade, da função social da propriedade, né? A ideia de que esse processo de inclusão poderia ocorrer desde que a propriedade assumisse uma função social na cidade e, portanto, não fosse apenas e tão somente algo para gerar renda e lucro para quem a detém, né? E, ao mesmo tempo, também o outro lado desse tripé, porque trata-se de um tripé na agenda da reforma urbana. Um é a função social da cidade da propriedade, 2
é o reconhecimento dos direitos dos assentamentos populares de ter direitos. E 3 é a participação nas políticas públicas e na definição das políticas públicas como a principal estratégia para que esses direitos pudessem acontecer. Porque qual que era a tese? A tese é de que a cidade é excludente porque as suas definições de política são feitas por poucos para poucos. Então, a ideia de que se você amplia a definição da política para muitos, daí a ideia da democracia participativa, dos conselhos, das conferências, então você incluiria muito mais gente nesse processo de decisão e aí seria possível, então, fazer uma cidade muito mais includente. O que aconteceu com essa promessa inscrita na Constituição de 88? O que aconteceu foi que, na hora que era para cumprir essa promessa, e se elegeu governos democráticos comprometidos com o cumprimento dessa promessa, foi justamente o momento que o país começou a viver uma super recessão, um ajuste fiscal, sabe essa palavra que está rolando forte no debate público, que implicou um corte radical de recursos do Estado, que seriam justamente os recursos para poder atender a essa política, para poder estender esse direito de cidadania para todos, para poder fazer todas as escolas, colocar todo o saneamento, melhorar todo o transporte. Não existe fazer isso sem recursos públicos. Não existe. Impossível. Bem nessa hora, nos anos 90, aí nós estamos falando de um contexto internacional, da globalização, a reestruturação produtiva, a desindustrialização da cidade. A gente vai viver de meados, então, dos anos 80 até o final da década de 90, recessão, desemprego, ajuste fiscal, ou seja, a impossibilidade do cumprimento daquela promessa, pelo menos em termos de recursos do Estado, né? E, ao mesmo tempo, isso vai ter um efeito sobre as cidades absolutamente deletério. A imagem que a gente tem de periferia e favela, essa imagem ali da Globo, de tiroteio, tráfico, etc., etc., está integralmente relacionada com essa conjuntura dos anos 90, que diante do desemprego, da desindustrialização, da perda de perspectivas, etc., é um momento em que alguns territórios populares são ocupados pelo tráfico de drogas e por outros ilegalismos, né? E isso aconteceu claramente uma disputa territorial, né, entre o tráfico e as antigas associações e movimentos sociais que estavam presentes nesses espaços, com a clara liderança do próprio tráfico, na medida em que ele não apenas distribui grana, né, status, possibilidade de sobrevivência ali, além de instituir um regime de força, né, de controle pela força, inclusive força armada, isso vai desestruturando e desmontando esse tecido político que se constituiu nas periferias e nas favelas. Sem dizer também, não dá tempo de desenvolver isso, que nos anos 70, a importância enorme da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, ajudando a constituir esses movimentos, e o que foi a Igreja Católica, né, no João Paulo e no Ratzinger, absolutamente abandonando a ideia do compromisso com a transformação social, com os mais pobres. Isso também abriu espaço para outros atores entrarem dentro desse espaço. E a reação da cidade a essa situação foi o que a gente pode definir, isso é bem importante também para a gente discutir a questão do direito à cidade na perspectiva da democracia, foi uma espécie de retirada das classes médias e das elites
para constituir um espaço exclusivo para si, controlado e seguro, o que a Teresa Caldeira chamou de enclaves fortificados, no livro dela Cidade dos Muros, é quando vão aparecer os condomínios fechados, os shopping centers, os espaços todos vigiados, privados, e um esvaziamento radical do espaço público como um espaço de vida, de convivência, de poder. Então, o que eram ruas comerciais abertas, né, passam a ser voltadas para dentro de si, e esses enclaves e esses condomínios fechados, isso vai se transformando na forma predominante, e é uma forma predominante que nega a cidade, é uma forma predominante que fecha o espaço, bloqueia o espaço, vigia quem entra, quem sai, cria uma história exclusiva, e na hora que as classes médias eles se retiram das ruas, as ruas são abandonadas. As ruas se degradam também. Elas também deixam de ser investidas dentro da lógica histórica da cidade, que se investe nos espaços das classes médias e das elites. Como elas saem das ruas, o investimento é no viário, vias expressas e conexões para ligar condomínio a condomínio, shopping a condomínio, espaço fechado a espaço fechado. E com isso a gente vai tendo cada vez mais a morte da rua e a captura da rua, ou por aqueles que são os residuais, marginais, né? Ou, enfim, dentro do imaginário da cidade, a ideia do medo, né? A ideia da não convivência. Então, isso também foi muito importante para a gente entender a crise do direito à cidade, na medida em que cidade é basicamente espaço público. Na hora que ele morre, fenece, né, você tem uma enorme dificuldade de constituir um espaço de convivência onde o heterogêneo pode, de uma forma bastante rica, conviver e estar. E aí, retomando aqui, vamos ver aqui meu tempo aqui, eu não quero... Ótimo, vai dar. Já estou nos anos 90, estou quase chegando. E então é sobre. Então eu queria sobrepor aqui dois layers, assim, duas camadas. A camada que eu me referi de constituição do modelo centro-periferia, com a segunda camada de destruição do tecido social e sociopolítico da cidade, por várias razões. Tem um texto que fala que o condomínio é igual à favela, no sentido de que nós estamos falando de espaços de apartação, né? Evidentemente, o condomínio não é igual à favela, eu não concordo com o texto, mas a ideia de que nós temos um movimento que, de um lado, constitui o apartheid das favelas e, do outro lado, os enclaves fortificados, é verdade. Nós estamos falando de um processo semelhante, com duas caras totalmente diferentes, né? Basta você dizer, né? Basta você ver como essas coisas se contrapõem, né? A forma, por exemplo, como a polícia militar estabelece suas estratégias de segurança e de controle em um espaço e outro espaço, né? Nas favelas, nas periferias, a PM entra atirando, chutando as portas, atirando e matando. Nos outros espaços, esse trabalho é um trabalho com mandato de busca e apreensão, decisão de um juiz, enfim, é uma totalmente diferente a forma como que as políticas públicas se relacionam num lugar e no outro. Nós vamos entrar, então, na década de 2000, no começo do terceiro milênio, com um processo, novamente, de crescimento econômico, de aumento do emprego, de aumento da renda. Eu estou me referindo já desde o final dos anos 90, isso já começa a mudar de figura e, sobretudo, a partir de 2002, 2003, nós temos um processo de crescimento econômico, de retomada de emprego, e que, nas políticas
que foram políticas, da coalizão política, que nasceu lá atrás daqueles movimentos sociais, daqueles movimentos sindicais, daquelas lutas pelo direito a ter direito, uma vez entrando no espaço institucional do poder, por um lado, reproduzir as velhas formas de fazer política, ou seja, estabelecendo relações privilegiadas com aqueles protagonistas da cidade como negócio. Então, eu estou falando das construtoras, das incorporadoras, das concessionárias de ônibus, das concessionárias de lixo, que são as que mandam na política urbana e financiam a totalidade dos dirigentes políticos do país, na cidade, inteiros, em todo o espectro partidário, de A até Z. É esse o elemento dominante, né? E, do outro lado, a reprodução dessa ambiguidade e dessa relação, né, clientelista com os assentamentos populares. Mas essa coalizão, digamos, que nasceu do campo democrático popular, além de, enfim, assumir o mesmo tipo de política pública, faz uma inflexão no campo da política econômica, fazendo uma política econômica que aumenta a renda daqueles trabalhadores, dos mais pobres, num aumento de renda que foi muito superior, né, do que o aumento de renda daqueles que são mais ricos, que têm mais, que são a elite do país. Então, esse aumento de renda real, né, verdadeiro, aconteceu, ele introduziu na questão urbana, é sobre ela que eu quero conversar com vocês, e nessa discussão do direito à cidade, dois componentes absolutamente novos. O primeiro componente foi o fato de que a opção da política foi da inclusão via consumo, aumento do poder de consumo dos mais pobres e dos trabalhadores. De repente, as pessoas puderam comprar não apenas computador, celular, comer melhor, etc., mas também puderam comprar carros e motos, carros particulares e motocicletas. E, com isso, uma cidade que foi feita privilegiando a circulação da classe média, com um transporte coletivo historicamente de quinta, porque era para pobre. Então, a única coisa que o transporte coletivo precisava fazer chegar até os postos de trabalho. Mas nada, sempre foi altamente lucrativa, a ponto de uma figura que explorou o transporte coletivo da cidade de São Paulo durante décadas, o Constantino, né, montou a Gol, a empresa aérea Gol, com o dinheiro que ele ganhou dos ônibus em São Paulo durante décadas, prestando esse maravilhoso serviço de ônibus que a gente tem em São Paulo, sobretudo nas periferias. Então, numa cidade onde a totalidade do investimento, ou o grosso do investimento, é voltado para a circulação dos automóveis, mas apenas 30% da cidade tinha automóvel, de repente, começa a entrar os automóveis da periferia e as motocicletas, né? Porque ficaram acessíveis e porque ninguém é idiota, porque arruma um dinheiro, vou comprar uma moto e sair desse transporte coletivo de quinta, né? Resultado, esse sistema viário feito para 30% entupiu. E na hora que entupiu, ficou congestionada, né, a Brasília amarela junto com a BMW, né? E, enfim, o congestionamento é uma das poucas coisas democráticas que a gente tem, né? Fica todo mundo parado no trânsito. Claro que na BMW com ar-condicionado é bem melhor ficar parado do que no busão lata de sardinha. Concordo plenamente. Não é a mesma, não é tão democrático assim. Mas todos ficaram parados. E aí tem uma expressão que eu acho muito legal, que o povo fala, que é assim: da porta para dentro melhorou.
Quer dizer, da porta para dentro, tem eletrodoméstico dentro de casa, tem computador, tem internet, tem roupa mais bacana, tem sapato mais legal, tem a possibilidade de viajar, tem a possibilidade de sair de férias, tem a possibilidade de estudar, de entrar na universidade, enfim. Mas a cidade não respondeu absolutamente. Ou seja, a política pública para disponibilizar um transporte público coletivo de qualidade, escolas de qualidade, uma saúde de qualidade, não ocorreu. Para mim, isso sintetiza hoje essa equação das ruas de junho de 2013 e das lutas pelo direito à cidade hoje. O que a gente viu acontecer, isso veio vindo, para quem estava bem atento, não estava absolutamente entorpecido pela miragem do crescimento econômico e do crescimento da renda, já vinha percebendo como um novo tecido social e político estava se constituindo ali. E ele é velho e ele é novo. Ele é velho e ele é novo. Ele é velho porque ainda é uma velha agenda do direito à educação, à saúde, ao saneamento, à moradia, aquela que ainda não está resolvida. Mas ele é novo porque a forma através da qual esses movimentos hoje estão se manifestando e se estruturando é bastante diferente do que a gente tinha lá naqueles movimentos nos anos 70. São os filhos deles, os sobrinhos, os filhos, que, primeiro, eu queria enumerar só algumas das características, a gente pode talvez discutir mais outras características. A enorme importância da cultura e dos movimentos em torno da cultura nesses novos movimentos e nessas lutas pelo espaço. Segundo, a importância, e aí é uma quantidade de coletivos e grupos culturais que têm um engajamento na relação com a cidade muito grande. Segundo, o espaço público e a apropriação do espaço público virou uma enorme agenda na cidade de São Paulo. É como se São Paulo estivesse vivendo uma epidemia de amor pelas ruas. Quero ficar na rua, né? Então, eu quero ficar na rua, eu quero expor meu corpo na rua, e por isso eu vou andar de bicicleta e a pé, e não dentro de um carro, e quero estabelecer um outro tipo de relação com a cidade, eu quero ficar na rua, não tem mais boteco que não tem mesa na rua e coisa na calçada e ficar no meio da rua, eu quero ocupar a rua, são os blocos no carnaval, que chega de sambódromo e baile fechado, vamos brincar o carnaval na rua, e os inúmeros movimentos e lutas, né, pelos espaços públicos, na Praça Roosevelt, nos parques, a forma como essa cidade vem colocando a questão do espaço público no centro da agenda pelo direito à cidade, para além dessas pautas que já vem colocada, e também a importância da arte nessa apropriação do espaço público, a arte como uma forma de apropriação, como uma forma de questionamento. Ao contrário também dos movimentos pelo direito à cidade dos anos 70 e dos anos 80, outro elemento importante, novo, é que, em vez de ser uma agenda e um programa de transformação social, quero transformar e já transformo. Eu quero ocupar e já ocupo. Eu quero resolver e já faço, né? Numa espécie de urbanismo tático, né? Que, em vez de lutar por uma plataforma, organizar um partido, já vai se apropriando e transformando e sendo. Isso está muito presente nas ocupações, a quantidade de ocupações que a gente tem. E aí não são ocupações como eram as ocupações nos anos 80, são ocupações de outro tipo, com outras configurações, com outros personagens, presente ainda, sem teto, evidentemente. As ocupações têm a ver com moradia, né, de quem não tem moradia, mas tem muitos outros grupos ocupando, não necessariamente
para obter uma moradia, mas para exercer um tipo de vida e uma forma de relação com a cidade completamente diferente do que... Então, tem um caráter aí também muito forte de experimentação, né, do prefiguração daquilo que pode ser, né? Então, nós estamos vivendo isso hoje. Me parece que o elemento articulador de todos esses movimentos, que vai do movimento Passe Livre aos coletivos culturais, as lutas pelos parques, as lutas pela moradia, as ocupações, a luta dos cicloativistas, né, pelas bicicletas, enfim, todas essas, o elemento comum é, novamente, a ideia do direito à cidade. A ideia de poder ocupar e se apropriar plenamente da cidade, cidade para as pessoas, não para os carros. Cidade para viver, não só para ganhar grana. Cidade para ter prazer de estar, não só para vender sua força de trabalho e, enfim, em torno da questão só da produção e do consumo, né? Então, me parece que esse é o momento em que a gente está, e a equação que pode completar essa discussão, que eu acho que é a questão que está colocada para nós nesse momento, que nesse momento, uma vez que os partidos políticos que emergiram daqueles movimentos não têm uma resposta a essa questão, na medida em que se comprometeram com a velha forma excludente de fazer cidade, então toda a questão que fica colocada hoje é qual é a perspectiva, o que vai ter que se construir por aí, qual é a nova agenda, e por isso nós estamos vivendo uma enorme crise. E crise sempre é uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa. Ela é muito ruim porque a gente vai de novo, agora lá vem os 7 anos de vacas magras de novo, sem dinheiro, menos emprego, menos dinâmica econômica, lá vem de novo esse cenário, um cenário difícil, né? Muito difícil, e ainda por cima, sem uma utopia para pensar, bom, então a partir dali vamos lutar, e é por isso que, ao mesmo tempo, a crise é uma oportunidade de repensar. É uma oportunidade de repensar o modelo, ela dá um fôlego, né, para que as forças que estão hoje engajadas na luta pelo direito à cidade, assim como aquelas que fizeram lá nos anos 70, elaboraram uma agenda, elaboraram uma forma de ganhar poder político e de crescer, isso de novo está colocado como um desafio para nós. Eu acho que nesse momento o que nos falta é uma profecia, é a ideia, né, de pensar uma utopia de cidade que possa dar conta do processo de transformação absolutamente necessário para que a gente possa ter finalmente o direito à cidade para todos. Obrigada. Bom. Boa noite. Agora será aberto um espaço para algumas perguntas, né? Então, quem tiver alguma pergunta... Boa noite, Raquel. Obrigado pela palestra. Meu nome é Luciano, sou estudante de mestrado em Educação na Uninove. Eu gostaria que você, por gentileza, comentasse um pouco, já que você terminou com a utopia, sobre essa utopia que foi vendida da Copa do Mundo, do legado de melhorar a cidade. A gente está vivendo agora, ouvindo uma utopia de melhorar com a Olimpíada, e várias promessas de transporte não foram cumpridas. O IPTU da região de Itaquera aumentou bastante, sem ter tantos os serviços, ser uma cidade na região periférica, e muitas pessoas que moravam lá há anos estão vendendo suas casas porque, pelo fato de ter um estádio próximo, o IPTU subiu demais.
E também gostaria que você comentasse sobre a questão da especulação imobiliária, principalmente na área central, essa questão do Parque Augusta, da recuperação da Praça Roosevelt com o teatro, e sobre os imigrantes haitianos que vão chegando aqui na cidade, como a cidade recebe ou não recebe, que relação se dá, e juntando com os moradores de rua também. É só tudo isso aí. Nossa. Obrigado, hein? Isso porque era uma pergunta, né? Vamos juntar um pouquinho mais? E aí já vou falar disso tudo. Boa noite. Meu nome é Vera, nós somos guias de turismo da cidade de São Paulo. Me lembrou o que você colocou, que minha avó comprou lá na Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, um terreno, e aliás, eu tomei banho nessa cachoeirinha, e, que diziam assim, eles davam telhas e tijolos para as pessoas, e elas estavam tão felizes. Depois, quando eu descobri mais tarde que aquilo era um terreno que foi... Eles se apropriaram, a empresa se apropriou e vendeu, e as pessoas estavam felizes, foi um choque, né? Isso você colocou bem. Eu moro no Sapopemba, e a minha rua é mais baixada. E essa semana, um carro se desgovernou e quebrou um portão de uma casa. Todas as casas têm grades. E a felicidade que eu estava de ver uma casa sem grade não tem tamanho. Conversei com todo mundo. Que legal quando a gente não tinha grade. Mas por quê? Por causa do carro. Toda casa tinha um jardim na frente, né? Como diz no livro O Rio que a Cidade Perdeu, o Rio Tietê. Todas as casas tinham um jardim. Hoje elas têm um estacionamento, elas têm um carro. E todo mundo começou a refletir. Puxa vida, as casas tinham um jardim e não tinha essa grade. A pergunta é, será que a gente conseguiria tirar todas essas grades em algum momento? Vamos começar a responder essas questões, né? Essa coisa da grade, obrigado por ter trazido isso. Quando eu falei da lógica dos enclaves fortificados, a lógica dos enclaves fortificados vai além do condomínio do shopping center. Ela vira uma lógica de definição dos modos de morar, né? E ela ocupa o conjunto do tecido urbanístico. Tudo com grade. A ponto, vocês vejam, os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, das habitações populares, é obrigatório ter muro e guarita e ser fechado. Obrigatório, na política pública. Então, a gente, quando montou esse modelo, para você ver como esse modelo vai ressoando também dentro da própria legislação da cidade, imagine vocês sabem, né, esse modelo de prédio que a gente tem em São Paulo nas áreas verticalizadas, que é esse predinho que tem dentro a área de lazer, como é que chama? Espaço zen, espaço gourmet. O melhor é o pet play, já viram? Prédio com pet play? É playground de cachorro, gente. Né? Pet play. Esse modelo, né, que é vendido como modelo morar com qualidade, etc., onde, então, o lazer e a vida é para dentro, é intramuros, né? Ele é um modelo que reforça a ideia, gente, não fica na rua. Rua só serve para carro andar. Ponto. Né? Na hora que as ruas não serviram mais para o carro andar, porque tudo ficou parado, acho que as pessoas começaram a falar, bom, tem alguma coisa errada aqui. Né? Esse negócio não está funcionando. Não está funcionando. O modelo histórico, né, de fechamento para dentro não está funcionando. Mas, mesmo assim, se você for ver a legislação do Código de Obras e do Zoneamento, os caras que constroem saindo da rua, fechando grade e muro e botando essa tranqueirada em volta, espaço zen, enredário, não sei o quê, ganham potencial construtivo. Então, na tua casa, na Sapopemba, assim como na casa, na maior parte das pessoas que moram em Sobradinho, só pode construir uma vez a área do terreno. Mas se alguém comprar todas as nossas casas,
tirar e fizer um prédio, ganha 2 vezes a área do terreno se fizer esse modelito fechado com essas tranqueiradas dentro. Ou seja, a política pública obrigando a cidade a ter um produto imobiliário que o setor imobiliário inventou e quer vender. E nós obrigados a viver dessa forma, porque também não encontramos outras opções, né, dentro do mercado, né, que sejam diferentes disso. É o carro dentro da casa, né, guardado dentro da casa, no espaço VIP, é a garagem, como enorme quantidade de área construída. Garagem. Eu peguei uma estatística outro dia, nós temos como área de garagem, de estacionamento na cidade, 50%, 1/3 da área construída. 1/3 da área construída total de São Paulo é para os carros morarem. 2/3 é para a gente morar, 1/3 é para os carros morar. Imagina quanta coisa ia caber se não tivesse esses carros. É a casinha dos carros, né? Fora as calçadas, fora as ruas, fora, né? Tirando o carro. Quando tirou o carro da Paulista, que loucura, né? Aquele dia que tirou os carros da Paulista e as pessoas ocuparam a Paulista, como assim, né? Esse lugar, que lugar fantástico, como cabe coisa, nossa, como coube coisa lá, né? Tinha teatro, tinha não sei o quê, tinha jogo de futebol, tinha não sei o quê, tinha banda, cabiam milhares de coisas só porque tirou o carro, mais nada. Tinha muita gente, não tirou a gente, não é as pessoas que estão atrapalhando, tá, gente? Então, esse modelo, ele foi totalmente voltado para o carro. Mesma forma de ocupar os rios. Os rios foram enclausurados para poder ser vendida as suas várzeas, isso que a gente chama de especulação imobiliária, que, na verdade, mais do que especulação imobiliária, é a lógica imobiliária presidindo a forma da cidade. Então, por que a gente tem que botar o rio dentro de um canal para poder lotear e ocupar e construir nas margens inteiras? Só que o rio se vinga. E na hora da chuva, ele volta para a várzea dele. E vai alagando tudo que tem na várzea dele. E mais, ainda colocamos o sistema viário principal da cidade ali naquela várzea daquele rio. Ou seja, quando inunda, sai também todos os carros boiando e ninguém anda. Num modelo, de novo, os dois têm a mesma lógica, é a articulação entre o modelo de circulação via automóvel, como prioritário, junto com o modelo da rentabilidade máxima da terra. Tem que O que preside o modelo da cidade é quanto vai render, como vai render e como explorar ao máximo a terra para poder usar o espaço não como um lugar para viver, mas como um lugar para gerar renda e gerar lucro. Particularmente agora, nessa época que nós estamos vivendo de capitalismo financeirizado, o que a gente está chamando de capitalismo financeirizado? É um momento em que o circuito financeiro ou o processo de valorização do capital financeiro, através de juros, comanda a economia e comanda a economia política. O que significa isso? É como a gente tem um capital excedente da venda do petróleo dos sheiks, dos grandes milionários da China, dos milionários norte-americanos, dos milionários brasileiros, que ganharam um monte de dinheiro e ficam com esse monte de dinheiro vendo aonde que dá para investir para gerar juros para esse capital. Então, esse capital excedente fica procurando um lugar para gerar juros. E o imobiliário, o setor imobiliário, ele é ótimo para isso. Por quê? Tem várias vantagens.
Primeira vantagem. Então, o capital financeiro se apropriou do setor imobiliário, gerando o que um pesquisador chamado Manuel Albers, que, aliás, vem no dia 29 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo fazer uma palestra, estão todos convidados lá na cidade universitária, ele chama de complexo imobiliário financeiro, que é um complexo, é uma coisa só. A gente pensa que as construtoras, não. São fundos de investimento que vão... Por que o imobiliário é muito bom e por que é tão importante a terra como geração de valor para o circuito financeiro? Tem 3 razões. Primeira, quando você investe em ação na bolsa, pode dar certo como pode dar errado. A ação pode virar pó, pode perder tudo. Quando você investe no real estate, no imobiliário, ele pode valorizar mais ou menos, pode perder valor, mas não vira pó. Ele fica ali. Ele tem uma materialidade. Então, pode estar numa crise, não consegue alugar, não consegue vender, mas a hora que passar a crise, aquilo vai ter alguma possibilidade de venda. Por isso que todo mundo faz isso, né? Por isso que tem aluguel de barraco na periferia, até, né? A dimensão econômica. Mas para o grande capital excedente, o imobiliário, além de não virar pó, e ele poder gerar, então, juros e renda durante muitos anos, né? Ele também funciona como colateral. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém que tem uma propriedade pode alavancar e pegar mais dinheiro colocando essa propriedade como garantia. Então, como ele é garantia para o sistema financeiro, os circuitos financeiros usam o imobiliário para gerar mais finanças, né? Então, o que significa isso? E agora, com novos produtos financeiros, porque antigamente tinha uma enorme dificuldade de como você mobiliza capital financeiro para imobilizar, né? Ele fica imobilizado ali na construção. E aquilo que depois foi gerar a crise hipotecária financeira foi a solução desse problema, como tornar líquido uma coisa que é imóvel, fixa. E ela é simplesmente assim. Na verdade, todos aquilo que está investido, né, como investimento naquele imobiliário hoje, cada vez mais são fundos de investimento, são cotas de investimento, que você vai vendendo a cota de um para o outro sem ter que vender o edifício. Deu para entender? Então, é um capital fictício, que vai circulando de mão em mão, independente daquele edifício tá lá, de quem está ocupando, de qual é. Então, com isso, né, a gente tem, e particularmente o capital excedente, criou um tipo de investimento imobiliário nas cidades que vocês podem verificar aqui em São Paulo, claramente ali na região da Berrini, Faria Lima, ali na Zona Sul, aquele polo. Aquela imagem que aparece na Globo, sabe, do jornal? Aquilo é o polo corporativo de São Paulo. São produtos imobiliários vendidos no mercado internacional, no circuito financeiro internacional, né? E que, evidentemente, imagina, eu, você, ela, como é que nós vamos concorrer pela localização, pelo lugar, com um capital financeiro internacional dos sheiks do petróleo, dos milionários chineses e russos. Já perdemos de 10.000-0. Porque eles é que ficam, né, competindo para poder se apropriar dessas localizações. Eu falei de tudo isso para falar da especulação, da financiarização, mas para falar também, e essas então são expansão das fronteiras do capital financeiro, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo nada mais é, o tal do legado, nada mais é do que a abertura de uma nova fronteira
de investimentos para o capital financeiro internacional. É isso que é a Copa do Mundo. No campo dos negócios, em torno da Copa. E a dimensão urbana é a seguinte: os investimentos em torno da Copa são vendidos no mundo inteiro sem precisar fazer propaganda. A própria Copa é a propaganda. Então, o que está se vendendo na Copa? O Rio, a cidade. E todos os investimentos e empreendimentos que, por exemplo, Porto Maravilha, os investimentos que foram lá associados, né, a essa imagem, né, do país vendido através da Copa do Mundo. O legado, né, a ideia do legado é uma enorme falácia, porque, de fato, se a gente for pensar, e não só no Brasil, na experiência brasileira, mas a mesma coisa a gente verificou na África do Sul, quando eu era relatora, a mesma coisa a gente verificou em outras cidades que foram, países que foram sedes da Copa do Mundo, os benefícios que foram obtidos por aquelas cidades foram absolutamente pífios em relação ao quanto aquilo representou de frente de expansão para expansão de negócios corporativos internacionais. Aí é que estão os verdadeiros ganhos. E a perversidade dessa história, porque tem um elemento muito perverso, é que, em nome da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, futebol, é unanimidade, é a alma. Além do mais, ela mobiliza o nacionalismo. É o nosso país que vai mostrar, é o nosso país que vai concorrer. E, em nome desse sentimento nacionalista e dessa ideia de que nós vamos nos mobilizar, não precisa mais atender a nenhuma legislação, se constitui uma verdadeira cidade de exceção. Não se aplica mais a lei de licitações, não se aplica mais os controles ambientais, não importa mais as regras trabalhistas, tudo é excepcionalizado em nome da Copa e passa liso. Todo mundo acha lindo, maravilhoso, porque estamos torcendo, unidos, etc. Só que, no Brasil, alguma coisa saiu pela culatra, porque os comitês populares da Copa, as manifestações, aqueles atingidos pelas remoções, começaram a chiar. Começaram a se manifestar e, digamos que, não foi aquele espetáculo absolutamente consensual, né, que se esperava naquele momento. Então, claro que você tem ganhos no turismo, você tem ganhos na constituição de uma hotelaria. Para o Rio de Janeiro isso é mais significativo, para São Paulo, nada, muito pelo contrário. Você olha, você conversa com o setor hoteleiro, só perdeu dinheiro na Copa, porque São Paulo é uma cidade de negócios, o setor hoteleiro vive de negócios, feiras, encontros e tal, e parou tudo durante a Copa, então foi muito mais difícil, ocupar o setor hoteleiro de São Paulo. Mas no caso do Rio de Janeiro, de fato, ganhou turista, ganhou gente, a dimensão. É verdade, isso tudo é absolutamente verdadeiro. Mas as dimensões urbanísticas são absolutamente falaciosas, né, em relação ao que a gente tem. Parque Augusta. Parque Augusta é um caso interessante desses novos movimentos que estão surgindo na cidade. No caso, um movimento por um parque público, aberto e gerido pelos próprios usuários. Essa é a luta do Parque Augusta. E é muito interessante porque é uma contestação, né, do modelo de ocupação da cidade voltado apenas para o adensamento construtivo, para a produção, é claramente ligado com a ideia de cidade para as pessoas, né? Enfim, é complexa toda a equação do Parque Augusta, porque, na verdade, aquilo é um parque público, né, dentro de um terreno, de uma propriedade que é privada, mas eu posso afirmar para vocês que a nossa Constituição, o nosso plano diretor, a nossa legislação
tem instrumentos para viabilizar que aquilo seja um parque público, sem desapropriar o terreno e pagar uma grana enorme para o dono, né? Mas eu sempre dou esse exemplo porque eu acho esse exemplo genial. Eu estou falando que tem na nossa legislação instrumentos para isso, a transferência do potencial construtivo, a função social da propriedade, tudo isso está escrito, mas não é aplicado. Então, eu gosto sempre, nessa hora, de contar essa história, porque eu acho ela genial sobre essa coisa dos instrumentos que nós temos, mas que não são aplicados. Eu estava fazendo um trabalho no interior de Alagoas e acabou a caneta. Aí eu fui numa venda procurar para ver se eu comprava. Aí eu perguntei para a moça. Cheguei na loja. Tem caneta Bic? Aí ela me respondeu. Tem, mas está faltando. Então, tem, mas está faltando. É a explicação nossa sobre a quantidade de instrumentos que a gente tem na Constituição, na legislação infralegal, no plano diretor nosso da cidade para combater a especulação, para garantir a cidade para todos, para preservar o patrimônio. Tem, mas está faltando. Tem, mas não rola usar. Para usar, né, é muita luta, né, para conseguir fazer com que esses instrumentos sejam obedecidos, implementados, esses que defendem o interesse das maiorias, né, porque prevalece claramente, né, os interesses econômicos, ponto, né? Então, o que eu defendo muito, e é evidente que os interesses econômicos estão presentes, é mercado, tem que ter trabalho, tem que ter negócio, tem que ampliar as oportunidades, mas essa não pode ser a única lógica. Essa é uma lógica, mas ela não pode ser a única, talvez nem a principal. Por isso a ideia da cidade como um espaço comum, um espaço de apropriação, um espaço de ser, de conviver, é uma ideia muito importante e muito revolucionária, porque ela muda o jeito, né, de pensar a cidade e de se colocar a cidade em termos de valores. Os imigrantes haitianos. São Paulo é uma cidade de imigrantes, né? A gente tem ondas. Esse é o próprio ethos da cidade, né? A cidade recebeu imigrantes europeus no final do século XIX, no começo do século XX, recebeu imigrantes japoneses nos anos 20 e 30, recebeu migrantes, né, de Minas Gerais, do Nordeste, do interior do estado, né, nos anos 40, 50, 60, e recebe hoje imigrantes bolivianos, peruanos, asiáticos, coreanos e chineses, né, não mais japoneses, e agora recebe também, numa onda mais recente, haitianos e africanos, senegaleses, nigerianos, né, que estão afluindo e que claramente, né, claro que a migração aumenta em época de prosperidade, quando a cidade oferece emprego. Na hora que a cidade começa a perder emprego, some imigrante. Ele vai para o lugar que está crescendo, que está bombando. É assim a lógica. Então, exatamente por isso, aumentou muito a imigração estrangeira na última década, porque a última década, até 2013, foi a década que estava crescendo com uma dinâmica econômica, com emprego e precisando de mão de obra. E aí eu acho que tem dois componentes na questão dos haitianos, que se refere também aos africanos. Tem um componente racial, étnico, muito complicado, né? Nós somos um país racista, que discrimina negro, claramente, que não se libertou da escravidão,
né, em termos da nossa cultura, é uma luta permanente, né, para conseguir superar, né, a discriminação racial e reparar, né, a dívida histórica que a gente tem com as comunidades negras no Brasil. Isso já está colocado, e o haitiano é negro, assim como o africano. Então, tem aí uma dupla discriminação, uma como negro, e a outra que, ao contrário do período até 2013, nós também já começamos a viver um período de recessão, e nesses períodos, a gente vê isso na Europa, é um escândalo, exacerba uma xenofobia. Se não tem emprego para mim, que esses caras vêm aqui tirar o meu emprego? E toda a ideia de uma solidariedade internacional, etc., vai para as cucus, que nós estamos assistindo na Europa. É uma coisa assim absolutamente chocante, né? Mas ela existe também, em menor escala. Aquela cena dos haitianos tomando tiro, que a gente presenciou aí há umas 2, 3 semanas atrás, acho que é um pouco a expressão de como essa violência, né, ela está presente aqui entre nós e como ela se manifesta ainda de uma forma bem clara. Vocês têm mais? Obrigada por trazer essa questão, acho que é uma questão da maior relevância. Primeiro, há uma enorme dificuldade na cidade de pensar São Paulo como uma cidade negra, né? E está crescendo proporcionalmente à proporção de negros e mulatos na população total em São Paulo, proporcionalmente a relação. Hoje, no censo de 2010, já é 38% do total da cidade. Já, historicamente, nunca passou de 30%, né? Nós estamos, esse negócio, a curva está para cima. E, como você mesmo diz, a distribuição da população negra nos distritos, se a gente for olhar essa distribuição nos distritos, você vai ver que quanto mais periférico, mais acampamento, assentamento, sem urbanidade, mais negra é o bairro e o distrito. Isso claramente, você vê os mapas, né? Saiu agora também um mapa da juventude, e que um pouco pensa onde mora a juventude, em que condições de moradia, educação, etc., entre 15 e 29 anos, e separando por jovens negros e jovens brancos. E em todos os indicadores, renda, escolaridade, urbanidade, condições de moradia, os jovens negros estão em pior situação. E os bairros, aqueles que eu chamei de centro, mas que é o centro expandido, o centro consolidado, são brancos e embranquecendo cada vez mais. E os bairros mais periféricos, né, são predominantemente negros. Então, isso tem a ver, claro, com a distribuição de renda que tem na sociedade, com o fato de que a população negra tem menos acesso à renda mais alta, e as mulheres negras é o fim da linha, que é pior ainda a renda do que os homens negros. E as jovens mulheres negras é o mais fim da linha, é o setor que menos
né, é menos remunerado e está nas piores condições na cidade. E a cidade de São Paulo nega sua negritude. Como diz um amigo meu, numa vida passada, eu fiz um trabalho de pesquisa, muitos anos atrás, sobre a história dos territórios negros em São Paulo, tentando recuperar a ideia de que a gente tem territórios, porque como a gente não é racista, como no Brasil não tem discriminação racial, então também como no Brasil então não tem gueto, então discutir territórios negros, na época que eu fiz isso, que era no início dos anos 80, era assim, palavrão. E a gente percebe que, por um lado, sim, quanto mais periférico, mais negro, mais tem uma história da territorialidade negra. Então, num bairro como Bela Vista, onde tem a Vai-Vai, né, o Bexiga, não é por acaso que esse bairro, entre os bairros mais centrais, é um bairro mais negro do que outros, porque ali também teve um quilombo, o quilombo do Saracura. Outros bairros, como a Casa Verde, a Brasilândia. Se você for olhar um mapeamento das entidades, das instituições ligadas à cultura negra, associações negras, as escolas de samba, os terreiros de candomblé e das outras religiões afro-brasileiras, eles têm uma geografia, eles têm uma presença na cidade, eles têm uma história, eles têm uma genealogia, eles têm um eixo, né? E isso é muito invisível na forma e na narrativa que a gente tem sobre São Paulo, né? Incrível que a narrativa que a gente tem sobre São Paulo é uma São Paulo branca, italiana, né? Como ser. E a maior parte da cidade não é isso. Não corresponde a essa narrativa, não corresponde a esse ethos da cidade. Então, eu acho que movimentos culturais como o hip hop e outros movimentos, eles têm trazido com muita força essa questão, né, de como essa territorialidade negra está presente, de como ela tem que se manifestar e de como ela é importante e tem que ser valorizada na cidade de São Paulo. E obrigada por trazer essa questão. A luta pelo direito à cidade, ela tem que ser uma luta contra a discriminação racial e pela inclusão socioterritorial, cultural da população negra e mulata em São Paulo. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Fechamos? Obrigada, Raquel.